Olá, sejam bem-vindos a mais esta série de discussões sobre o livro de Mórmon. E hoje nós estamos no ponto da visita de Jesus Cristo aqui às Américas. Ele já havia descido dos céus e agora passaria instruções à multidão e aos discípulos. Estudaremos os capítulos do 12 ao 16 de Terceiro Nefe. E a primeira pergunta que pode nos vir à mente é o que o Sermão da Montanha está fazendo no livro de Mórmon? Será que é um plágio do Novo Testamento? Será que Joseph só copiou do Novo Testamento e ditou para Oliver Cowdery? Emma Smith havia dito que eles nem tinham uma Bíblia na casa deles na época da tradução do livro de Mórmon. E Oliver também, por outro lado, talvez parasse e dissesse: opa, o que está acontecendo aqui? Também seria improvável que Joseph memorizasse todo o Sermão da Montanha. Então, nesse estudo hoje, nós veremos que há diferenças significativas. E ainda assim, o que o Sermão da Montanha está fazendo no livro de Mórmon? Primeiro, nós devemos nos perguntar por que Jesus usaria esse sermão no templo. Vamos para Mateus, capítulo 5, versículo 1. E ele diz que Jesus subiu a um monte. Isso já nos faz lembrar Salmos 24, 3, onde ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? E a resposta vem logo no versículo 4 de Salmos 24. O que é limpo de mãos e puro de coração. Então os montes eram templos na Bíblia. É por isso que nós temos a expressão o monte do Senhor. E a resposta do Salmo é como uma pergunta de recomendação ao templo, tá? Limpo de mãos e puro de coração. O Sermão da Montanha, então, está num contexto de templo, assim como em abundância que eles estavam no templo. No texto grego original, não diz que ele foi a um artigo indefinido, monte. Não foi a qualquer montanha que Jesus Cristo se dirigiu. No grego diz que ele subiu a artigo definido, montanha. É a mesma expressão usada para falar de Moisés subindo a montanha para receber a lei e estar na presença de Deus. Era uma montanha específica, o monte do Senhor. E faz total sentido, então, usar esse sermão no contexto do templo, usar no templo em abundância. É um texto que nos ensina a voltar à presença de Deus. É por isso que ele repetiu esse discurso às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele queria encorajá-las a voltar a Deus. Então vamos analisar esse texto. Começaremos com o que é conhecido como as Beatitudes. As coisas que aconteceram em Terceiro Nefe 11 são relacionadas ao templo. A voz do pai apresentando o filho, a conferência do poder do sacerdócio para batizar. Não se pode continuar com as ordenanças sem ser investido sem primeiro ser batizado. Então, primeiro, se batiza para que esse caminho possa ser descortinado diante daquele iniciado. O Senhor descendo dos céus, mostrando suas mãos, eles estão entrando na presença do Senhor. A primeira coisa que fazemos no templo, após sermos batizados, é a iniciatória, onde nós somos lavados, ungidos e vestidos. E certas bênçãos nos são prometidas. Essas bênçãos iniciais são para os fiéis. Somos lavados e ungidos para este propósito. Em Terceiro Nefe 12, nós temos 12 bênçãos, e são bênçãos preliminares. No grego, é bem mais óbvio que em português, mas essas bênçãos são no futuro. E uma curiosidade,
No Novo Testamento há 8 bênçãos, mas no livro de Mórmon há um aumento dessas bênçãos. Em 3 Nef 12:1 já vemos uma dessas bênçãos aumentadas: bem-aventurados sois vós se derdes ouvidos às palavras destes 12. E no versículo 2, bem-aventurados são os que acreditam em vossas palavras, irão receber a remissão dos pecados. São bênçãos conectadas ao batismo, porque todos foram batizados ou ensinados que deveriam ser batizados. Em 3 Nef 12:2, humilharem-se profundamente e forem batizados. Serão visitados então com fogo e com o Espírito Santo. Um passo iniciatório. Após estes passos, nós podemos então seguir adiante. A partir do versículo 3, nós temos as beatitudes já conhecidas. Imaginem Oliver e Joseph reconhecendo essas palavras quando eles estavam no processo de tradução. Então vamos ver no versículo 3 de 3 Nef 12 que há uma adição. Pobres em espírito e que vêm a mim. Essa é a condição. Não basta simplesmente ser pobre ou humilde em espírito, mas deve se achegar a Jesus Cristo. 3 Nef 12, versículo 4. Os que choram, essa referência aí, pode ser por causa dos entes queridos já falecidos. E o templo, o plano do Pai, traz esse consolo para todos nós que perdemos alguém. O choro também pode ser por conta de nossos pecados. Ou pode ser também por qualquer perda. Os nefitas haviam perdido muito nesta época que Jesus Cristo visitou as Américas. Então, muitos perderam seus entes queridos, muitos estavam em pecado, é tanto que eles ficaram atemorizados porque precisavam se arrepender. Muitos também tiveram grandes perdas materiais, físicas. Então, os que choram pode ser aplicado a todas essas circunstâncias e podemos aplicar a nossas vidas também. 3 Nef 12:6, mais uma adição que consta no livro de Mórmon. Ele diz que serão cheios do Espírito Santo. Isso não está no original em Mateus. Alguns notam ainda que o versículo 3, quando ele fala sobre pobres em espírito, você vai ser abençoado então espiritualmente com fé. No versículo 4, o chorar é arrependimento. No versículo 5, os mansos e a mansidão para aceitar o batismo. A fome e sede do versículo 6 é o dom do Espírito Santo. Então nós temos aí, a partir do versículo 3 ao 6, os primeiros princípios do Evangelho de Jesus Cristo: fé, arrependimento, batismo e Espírito Santo. Também podemos pensar nesses versículos como o nosso relacionamento com Deus e as demais beatitudes, como nós podemos amar o nosso próximo, porque ele vai falar de misericórdia, vai falar de paz e etc. Então nós podemos também dividir essas beatitudes no bloco de nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com o próximo. A palavra bem-aventurados em grego é makarioi. E essa palavra descreve aqueles que na mitologia grega entram nos campos elíseos, que é o correspondente ao paraíso. Então, na concepção desse cristianismo primordial, são promessas eternas que seriam dadas futuramente, ou seja, não eram bênçãos para agora.
E esses versículos que nós acabamos de ver, então, poderíamos considerá-los como a iniciatória dos nossos templos. Seguiremos então para os mandamentos que Cristo deixa para os seus discípulos. Está contido em 3º Nef, capítulo 12, versículos 13 a 16. No versículo 12, ele vai dizer que nós temos que salgar a nossa oferta. Vejam que ele diz que versículo 12 e 13, ele vai dizer: em verdade vos digo que eu vos concedo serdes o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que será a terra salgada? O sal, então, para nada mais prestará, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, de acordo com o versículo 13 aí, tá? Nós somos esse sal, ele nos concede ser esse sal. E toda oferta era salgada com sal. Se nós lermos em Levítico, capítulo 2, versículo 13, e toda oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. O sal era parte do sinal do convênio. E agora que ele havia se mostrado, pede que os que ouviram, aqueles que estavam ali e ouviram, tá, sejam aqueles que abençoam a terra, seriam aqueles que carregariam o convênio adiante. Portanto, o Sermão da Montanha é um texto sobre fazer convênios. O sal, ele também dá sabor, também preserva, então são outras interpretações possíveis. Num mundo que está sempre mudando seus valores, nós preservamos os valores eternos do plano de nosso Pai Celestial. Então, do convênio nós temos bênçãos pela obediência, mas também consequências por violar esse convênio. E a consequência vai ser achada aí no versículo 13. O sal, então, para nada mais prestará, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O sal, ele só perde o sabor por meio da contaminação. E essa expressão lançar fora, lançado fora, tá, é a mesma expressão que em grego era utilizada para ser traduzida como excomunhão, ser afastado da congregação de Cristo. Então, se nós entramos neste convênio, devemos estar certos de não perder esse sabor. Seguimos para o versículo 14 de 3º Nef 12 e contém um aviso. Em verdade vos digo que eu vos concedo serdes a luz deste povo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós até podemos achar que esconderemos essa cidade, mas não dá. Simples assim. E me lembra logo da parábola dos talentos em Mateus 25, quando o servo esconde o talento. Não podemos esconder este nosso convênio de ser o sal que salga as ofertas, os convênios do mundo. Versículos 15 e 16. Eis que acendem os homens uma candeia e colocam-na debaixo de um alqueire? Não. Colocam-na em um velador e ela dá luz a todos os que estão na casa. Portanto, fazei brilhar vossa luz diante deste povo de tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. O alqueire era um cesto usado pelos romanos como uma unidade de medida de secos, de grãos. Ele também é um nome que era dado ao adorno de cabeça cilíndrico e achatado no topo, chamado de módio, usado por certas divindades, incluindo as divindades que representavam abundância de frutos. Simbolizava a habilidade de aprender informação nova com uma mente aberta
de cálice vazio. Então, o que o Salvador está dizendo aqui é que você não pegaria um módel de um deus grego e colocaria sobre sua luz. Sua luz vem de Cristo, não dessas outras divindades. É a luz de Cristo. Não devemos deixar outros deuses mundanos influenciar essa luz ou cobrir essa luz que ele nos dá. O velador é, em grego, a mesma palavra usada para menorá ou candelabro. Então não é simplesmente colocar uma lamparina sobre sua prateleira, não é isso que Cristo está falando. É colocar uma luz no candelabro do templo. O convite é para sermos uma parte deste menorá. E o templo, ele estava num monte onde todos podiam ver, era a cidade edificada sobre o monte. O menorá, ele também representa a árvore da vida, ou seja, é tudo o que nós fazemos para disponibilizar a árvore da vida e deixá-la visível para todo o resto do mundo. E Cristo é o fruto desta árvore. Seguindo o seu sermão, de 3º Nef 12, 17 a 48, Jesus Cristo vai fornecer uma lei maior. Versículos 17 e 18, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Pois em verdade vos digo que nenhum jota ou tio foi omitido da lei, mas em mim toda ela foi cumprida. É requerido que nós obedeçamos toda a lei. O jota e o tio mencionados aí, tá? São pequenos ornamentos que eles diferenciam as letras. Aqui o iota, vocês conseguem ver aí esse minúsculo tracejadinho. E o tittle, que foi traduzido como tio, mas era essa figurinha de escrita que diferenciava uma letra da outra, como por exemplo, nós temos o O e o Q, aquele rabinho, o C do C cedilha, aquele rabinho, tá? E aí a gente pode ver aí que o J ou tio, como são traduzidos, são as menores letras do alfabeto aramaico, o J principalmente sendo a menor letra do alfabeto aramaico. Então Jesus Cristo disse que nada iria passar sem ser cumprido, nem mesmo a menor das profecias, a menor das letrinhas dessa lei passaria. Versículo 19 não está em Mateus 5. E eis que vos dei a lei e os mandamentos de meu Pai, a fim de que acrediteis em mim e de que vos arrependais dos vossos pecados e de que venhais a mim com um coração quebrantado e um espírito contrito. Eis que tendes os mandamentos diante de vós e a lei está cumprida. Então, como eu já disse, esse não está em Mateus 5. Jesus não poderia ter adicionado isso a Mateus 5, não poderia ter adicionado antes, porque ele ainda não havia cumprido a lei de sacrifício. Eles ouviriam isso da voz que foi ouvida no capítulo 9, no capítulo 11, e agora ele explica o que é que significavam essas profecias. No versículo 20, ele vai dizer, portanto, vinde a mim e sede salvos, pois em verdade vos digo que, a não ser que guardeis os meus mandamentos que agora vos dei, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele dará mandamentos e não boas sugestões, e não recomendações, são ordens, são mandamentos. Vocês conseguem perceber que isso não é só um discurso moral, um discurso ético? Não é um discurso de ideias legais, mas é o que o Pai ordena que façamos para ser como Ele é. E é isso que acontece pelos 3 capítulos seguintes. E ele começa uma discussão pelos 10 mandamentos. Do 21
ao 22, nós lemos o seguinte: ouvistes o que foi dito pelos antigos, e está também escrito diante de vós: não matarás. E todo aquele que matar ficará sujeito ao julgamento de Deus. Digo-vos, porém, que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão ficará sujeito ao seu julgamento. E todo aquele que disser a seu irmão, raca, ficará sujeito ao conselho. E todo aquele que lhe disser louco, ficará sujeito ao fogo do inferno. Cristo ele vai expandir essa ideia de purificação. Não era só o ato em si, mas eram sentimentos, pensamentos. Raca aí é pejorativo. E se procurar no dicionário, está lá: disse de ou pessoa sem importância, insignificante, idiota. Então, ficar sujeito ao conselho seria o conselho disciplinar, ou como nós chamamos hoje, conselho de condição de membro, que é a consequência de quebrarmos um convênio. E o convênio que está sendo quebrado aí é da lei do Evangelho, que diz que nós devemos amar o nosso próximo. Jesus começa a falar de matar e equipara as nossas palavras aos instrumentos usados para matar, demonstrando que as palavras podem ser tão letais quanto essas armas. No convênio, se você ridiculariza um membro do convênio, está em perigo de julgamento, porque violou o convênio da união desta lei do Evangelho, deste convênio. E aí Cristo, ele já havia dito que a discórdia não era dele, mas do diabo. Então você seria lançado onde o diabo está. Ficará sujeito ao fogo do inferno. Aquele que não promove a paz, aquele que tem o espírito de discórdia. Versículos 23 e 24. Portanto, se vieres a mim, ou desejares vir a mim e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a teu irmão e primeiro reconcilia-te com teu irmão e depois vem a mim com firme propósito de coração e eu te receberei. Reparem que ele aí não vai mencionar o altar como ele menciona em Mateus 5. Talvez por ele já ter cumprido com esta parte de sacrifício no altar. O importante aqui é que eu tenha consciência que tenho um problema e tenho que me reconciliar com meu irmão antes de fazer qualquer coisa na igreja, no templo ou onde quer que seja. Nós teremos em alguns versículos uma oração comunitária. Lembra de algo que fazemos no templo e que pede que não estejamos estranhados com ninguém. Lembram disso? Sim, no círculo de oração. Era exatamente sobre isso de que Jesus estava falando. Essa reconciliação, então, é descrita nos versículos seguintes, versículos 25 e 26. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que ele não te prenda a qualquer momento e tu sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, que de nenhum modo sairás de lá até que tenhas pago o último senine, que era uma moeda da época. E enquanto estiveres na prisão, poderás pagar um senine sequer? Em verdade te digo que não. No versículo 27, ele começará a falar sobre a lei da castidade. Eis que foi escrito pelos antigos que não cometerás adultério. Ou seja, mais templo. Versículo 28, digo-vos, porém, que todo aquele que atentar numa mulher para a cobiçar já em seu coração cometeu adultério. Havia a antiga lei do adultério, mas as pessoas entendiam de forma muito simplista. Só consideravam um adultério se fosse uma pessoa casada. Não parece os dias de hoje que os jovens tentam burlar a lei dizendo que a relação sexual em si é a penetração propriamente dita via vaginal e arrumam outras formas para quebrar essa lei sem quebrar a lei da castidade?
Cristo estava tentando demonstrar que o propósito último do templo é família. E se quebra esse vínculo familiar, tudo que é preliminar a isso perde seu propósito eterno. Aí faz sentido quando ele diz que ferirá a terra com maldição se não há o poder de Elias selando as famílias. Cristo desejava elevar as mentes para uma completa lei da castidade, não só sobre adultério. Ele vai falar até do divórcio. Foi escrito que todo aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Em verdade vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E o que se casar com a divorciada cometerá adultério. Antigamente, né, onde poucos escreviam, era muito difícil você dar essa carta de adultério. Então, essa lei veio justamente para proteger as mulheres, que geralmente os homens é que solicitavam o divórcio. Então, não seria uma questão só de palavras. Você tinha que pagar um escriba para fazer uma carta para entregar para aquela mulher. E você tinha que pagar a dívida por isso. Às vezes era um servo, às vezes era um boi, uma vaca, ok? Mas tinha que ter todo esse processo. Então, era uma dificultação, vamos dizer assim, do processo do divórcio. E ele diz que o divórcio, até pelo motivo errado, para se ver livre, para poder se casar com outro ou com a outra e ter relações sexuais com esse outro e essa outra, é uma forma de adultério. E Jesus a condena também. Então, não é só, então tá, me divorcio de você, mantenho relação sexual com a outra, me divorcio da outra, mantenho relação sexual com a outra, que eu vou ser casado. Esse divórcio também estava sendo repudiado por Jesus Cristo. Então, Cristo ele veio para nos dar a chance do arrependimento de todos esses erros. E é assim que a gente vai ver a finalização deste sermão no templo. No versículo 33 ele diz, e também foi escrito, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Nós devemos cumprir com os nossos convênios, com os convênios firmados. E olha que interessante no versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa disso é maligno. É assim que nós fazemos os nossos votos no templo, abaixando nossas cabeças e dizendo simplesmente sim. É essa a forma de fazer convênio com o Senhor. Dos versículos 38 a 47, vão pertencer a um mesmo bloco, que é o amor ao próximo, que já estava em Levítico 19. Mas Jesus vai expandir esse amor ao próximo para amar o nosso não tão próximo assim, o nosso distante, o nosso inimigo. Vamos ver isso no versículo 43, quando ele diz, e eis que também foi escrito que amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí no versículo 44 ele já vai dizer, mas eis que eu vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. No versículo 48, portanto, quisera que fosseis perfeitos, assim como eu ou como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Jesus se inclui nessa perfeição, coisa que não acontece em Mateus 5. Porque agora ele já era um ser ressurreto, já havia feito o seu sacrifício. A perfeição ela era entendida de forma diferente do que nós entendemos hoje. Em grego é teleios. E nós temos essa palavra em telescópio, por exemplo, é algo que você vê distante. O telos de uma corrida era a linha de chegada. Então, perfeito era o que estava além e que você atingia ao completar o percurso. No Novo Testamento, parece um mandamento.
no livro de Mórmon parece o desejo de Cristo. É um convite de Cristo a todos que desejarem se achegar a Ele. Em terceiro Nef 13, nós veremos a lei da consagração. Podemos dizer a grosso modo que o capítulo 12 é sobre o sacerdócio arônico e agora é sobre um sacerdócio maior, uma ordem mais elevada. Os versículos 3 e 4 de terceiro Nef 13 vão dizer o seguinte: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que tuas esmolas sejam dadas em segredo, e teu pai, que vê em segredo, recompensar-te-á abertamente. Em segredo aí, havia um lugar no templo chamado lugar secreto. E quando você doava nesse lugar, não havia ninguém para receber e ninguém conseguiria dizer quanto foi depositado. Diferente das doações do pátio, onde os recipientes de bronze tilintavam as moedas da doação. Era uma espécie mais elevada de adoração e de doação. E ele então vai seguir para as orações, versículos 5 e 6. E quando orares, não faças como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e quando tiveres fechado a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê em oculto recompensar-te-á abertamente. As coisas que Deus ele nos dá não são para ser um display, vamos dizer assim, de nossa grandeza, nossa glória e a nossa honra. Então o Pai ele vê ali em oculto. E no versículo 7, vós, porém, quando orardes, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Parece aqui que ele fala de uma oração pública. Ele dá um modelo, então, de como fazer, não para repetirmos essa oração, mas os passos a serem seguidos. E no versículo 10, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É diferente em Mateus, que vocês vão ver, Mateus 6,10, que ele omite o venha a nós o vosso reino. Por quê? O reino já havia chegado, já estava ali no meio deles. Então nós somos os agentes pelos quais a vontade de Deus será feita na terra, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso, o próximo versículo sobre o perdão. Se nós somos esses agentes de Deus para fazer a vontade dele aqui na terra, ele emenda com o versículo 11, perdoa-nos as dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu sou o agente que faz com que a vontade de Deus seja movida em nos perdoar. Versículo 14 e 15, pois se aos homens perdoardes as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se aos homens não perdoardes as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então sou eu que movo o Pai a me perdoar. Pelo perdão que eu concedo, sou eu que estou sendo o agente para que a vontade do Pai de perdoar prevaleça. Tá? Versículo 12, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. E aí eu tenho várias dúvidas quanto a isso e não tenho as respostas, porque veja, se clicar no rodapé, nota de rodapé A, remete para a tradução de Joseph Smith de Mateus 6,14. E não nos deixeis ser levados à tentação, mas livra-nos do mal. E isso me leva a perguntar se o livro de Mórmon é o mais correto. Por que ele não incluiu essa correção
da tradução de Joseph Smith do Novo Testamento? Então a gente tem algumas hipóteses, mas não temos a resposta. Será que nessas partes que são iguais, entre aspas, o Senhor só não pediu que Joseph transcrevesse o texto que já tínhamos na Bíblia, só acrescentando as modificações pertinentes no livro de Mórmon? Não sei. Vemos, por exemplo, em Doutrina e Convênios 128:18, quando ele diz: eu poderia ter feito uma tradução mais clara, mas é suficientemente clara como está para servir ao meu propósito. Será então que é suficientemente claro do jeito que estava e o Salvador deu a ordem para José? Não, você vai transcrever só onde eu apontar é que você vai fazer as modificações. Eu realmente não sei. Nós teremos outras passagens dessas, como por exemplo em Mateus 7, tá? Ou no próximo capítulo, que a notinha de rodapé vai nos remeter à correção de Joseph, mas ela não está no livro de Mórmon. Então, não sei a resposta para isso. Só quando nos encontrarmos com o profeta Joseph Smith para tirarmos essas dúvidas com ele, quando ele expuser como foi o processo de tradução. Versículo 13. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. É uma doxologia. E o que é uma doxologia? É uma finalização de orações, de hinos em que se glorifica a grandeza e a majestade de Deus. No mundo judeu, por exemplo, você não terminaria com uma doxologia fora de um lugar santo. Você terminaria com um amém, um simples amém, mas ele estava no templo. Encontramos alguns manuscritos gregos de Mateus que não incluem essa doxologia final. Mas ele aí estava no templo, no sermão da montanha funcionando como um templo. Ele estava num local santo e por isso ele inclui a doxologia. Depois da oração pública, Jesus dá instruções sobre o jejum. Jejum e oração sempre andam juntos. E aí, a gente tem essas instruções do versículo 16 ao 18. Eu vou ler só o versículo 18, ele diz: a fim de que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto recompensar-te-á abertamente. Alguns teorizam que esse abertamente pode ser uma referência à abertura dos livros no juízo final. Então, recompensar-te-á na abertura dos livros desse juízo final. No livro da vida, ele vai estar lá registrado e vai recompensar por esse jejum. Versículos 19 e 22. Não entesoureis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões minam e roubam. A luz do corpo são os olhos. Se, pois, teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Nossos olhos são fitos em riquezas terrenas ou na glória de Deus? Doutrina e Convênios, seção 4, versículo 5. Com os olhos fitos na glória de Deus. Seção também 88-67. Então, para que nós estamos olhando? Nós estamos olhando para as riquezas, a glória, a honra deste mundo, ou para a glória do Pai, para o reino de Deus, para cumprir com os mandamentos de Deus aqui na terra, para levar adiante a sua obra. E é por isso, com essa ideia, para que eu estou olhando, se para as coisas da terra ou as coisas do céu, que ele vem com o versículo 24, logo depois de falar sobre essas luzes. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de apegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não dá para ter os olhos fitando nas duas direções. Não somos camaleões. Nós temos os olhos
fixos, fitando um único propósito, e vai ser Deus ou vai ser o mundo. Mamon é uma transliteração do hebraico, que significa literalmente dinheiro. Então eu não posso ficar olhando para o dinheiro e para as coisas de Deus ao mesmo tempo. Ou eu amo um e odeio o outro, ou vou me perder. E agora vai haver uma mudança na audiência de Jesus. A audiência agora que ele vai se direcionar serão os 12 discípulos escolhidos. Em Mateus 5 parece ser só para os discípulos, se vocês observarem. Mas aqui nas Américas foi para todos. E nesse momento ele fala direto com esses 12 escolhidos. E aí, Jesus vai prometer para eles comida, bebida e vai prometer vesti-los. Está lá no versículo 31. Portanto, não vos preocupeis dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. E ele já fez uma alusão no versículo 29, nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Não é um elemento templário? Quando ele faz esse link com Salomão, Salomão era bastante conhecido por seu templo. Essas vestimentas que eles se preocupavam eram vestimentas espirituais, com as quais seriam cobertos. E aqui eu trago um lembrete de que expiação em hebraico é kafar, que significa realmente cobrir. Tá? Então talvez aqui eles estavam ansiando por essa cobertura da expiação de Jesus Cristo. O que é bem pertinente, porque os nefitas eles foram bastante tentados por muito tempo naquele ciclo de orgulho ou de quebra de convênios que nós vimos, por essas vestimentas luxuosas e opulentas. Talvez era um primeiro sinal que o livro de Mórmon apresentava de que eles estavam se degenerando. Em grego, essa palavra para vestimenta é endumata. E a palavra para ser vestido é enduo. Então podemos ver aí uma estreita correlação com a palavra inglesa endow. E aqui no Brasil mesmo, antigamente, a investidura era chamada justamente pela palavra inglesa endowment. Muitos membros antigos ainda chamam de endowment. Seria essa vestimenta, essa vestidura dessas vestes que o Senhor promete para eles. Esses que viviam essa vida consagrada não deveriam se preocupar com coisas mundanas, só em cumprir com o seu chamado divino. Agora nós passaremos para terceiro Nef, 14. E esse terceiro Nef 14 pode ser considerado uma preparação para o julgamento. Cristo ele nos prepara para entrar no julgamento final. E aí ele já começa dizendo que não devemos julgar os outros injustamente, correção de Joseph Smith, mais uma vez, me leva à pergunta, por que não está correto aí? Não sei. Para não faltar justiça em nosso julgamento, vai ser a mesma medida. Terceiro Nef 14, 2. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos hão de medir a vós. Então o Senhor já havia falado sobre isso, tá? E agora ele estava reforçando para esses 12, tá? Que como a gente move a vontade do Senhor, eu não devo ter julgamentos injustos no meu meio. Versículo 6, ele vai alertar e dizer, não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se, vos despedacem. Cão e porco eram animais imundos pela lei de Moisés. Jesus falou sobre a pérola de grande valor em Mateus capítulo 13, versículo 46. Essas coisas do templo, por exemplo, nós não damos ao mundo sem antes eles estarem preparados, estarem
limpos. No versículo 7, ele vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e ser-vos-á aberto. Parece até um daqueles versículos que a gente encontra pela Bíblia inteira, mas não, só aparece nesses sermões de Jesus Cristo. São palavras que nos passam a ideia de entrar na presença de Deus. Então, quem vai abrir para nós? Podemos já cruzar com o versículo 8, quando ele diz: porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Quem é que vai abrir para nós? Para explicar aí quem vai abrir, ele vai dar os próximos versículos. Tudo bem simbólico. Ele vai dizer, versículo 9 ao 11, e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, dar-lhe-á uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então vejam o simbolismo que ele usa aí. Pedir o pão seria o pão da vida? Vai ser apedrejado por causa disso, como quiseram fazer com Jesus Cristo? Ou se pedir peixe, que é um animal puro, vai dar uma serpente, que é um animal impuro? E se nós, com todos esses nossos defeitos, que somos pais, sabemos dar boas coisas ao filho que nos pede, qual é o pai que vai dar uma coisa ruim para o seu filho? Ele vai dizer que dirá o Pai que está no céu. Então, é o Pai que vai estar atrás do véu para nos cumprimentar e fazer bem-vindos à sua presença. É a resposta para esse versículo 8, e ao que bate será aberto. Por quem? Pelo Pai. É Ele que vai nos receber. No versículo 12, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa é a chamada regra de ouro. Funciona muito bem aqui para a mortalidade, mas o que o Senhor queria passar aqui era o trabalho no templo. Não só pelos vivos, as ordenanças que eu fiz, eu quero também fazer pelos outros, quanto o trabalho vicário, por aqueles que já não podem mais fazer por si mesmos. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, todas as ordenanças, fazei-o também a eles, a esses que já faleceram, que já estão do outro lado do véu, porque esta é a lei e os profetas. E aí, com a porta aberta, vem o versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Com a porta aí aberta pelo Pai, nós vamos ver o caminho estreito. E junto com essas promessas vai vir um aviso, e o aviso está no versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. Então, olha que a gente já precisa fazer um julgamento. E é aí que ele vai começar a forma correta de nós julgarmos. Não julgar injustamente. E qual é a forma correta? No versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Colhem os homens uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, e por aí ele vai. Essa é a forma correta de julgar. O que amarra com esse versículo 1 que nós lemos, julgar injustamente. E aí ele vai fazer uma alusão à árvore boa e árvore má, talvez seja as árvores do jardim do Éden, do conhecimento do bem e do mal e da vida eterna. No versículo 21, diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu.
Ele explora um pouco mais a ideia de entrar no reino de Deus ou na presença de Deus ou na sala celestial. E no versículo 23, ele vai dizer: "E então lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Conhecer aí é um termo do convênio. Conhecer é fazer convênio com essa pessoa. Essa pessoa ainda não fez convênio com o Senhor e por isso não pode entrar. Aí ele diz: apartai-vos de mim. Seria como se ele estivesse dizendo: você não pode suportar a minha glória sem estar limpo e entrar em um convênio comigo. Então precisa ser feita essas coisas antes para ser admitido aí na presença do Senhor, para ser conhecido do Senhor, quando fazemos convênios com ele. No fim do terceiro Nef 11, ele já estava falando sobre a rocha, mais especificamente ali nos versículos 39 e 40, ele já falava sobre a rocha. Isso era bem significativo para os nefitas naquele momento, eles que haviam visto muita destruição de suas construções, de suas cidades, pela morte do Salvador. E nos versículos finais aqui de 3º Nef 14, versículos 24 a 27, ele vai trazer à tona a construção da casa sobre a rocha, envelopando todo o seu ensinamento. Então é como se em 3º Nef 11 fosse a capa do livro e 3º Nef 14 a contracapa, tendo resguardado todos esses ensinamentos dele ali no meio. No grego de Mateus 7 é a rocha, Jesus Cristo. O templo também era construído sobre a rocha. É a fundação, o fundamento de como retornarmos à presença de nosso Deus. E aí os capítulos finais desse bloco de estudo, 3º Nef 15 e 16, ele vai se dirigir às ovelhas perdidas da casa de Israel. No 15, versículo 1, é uma promessa do templo, e então aconteceu que após ter dito essas palavras, Jesus olhou para a multidão ao seu redor e disse: eis que ouvistes as coisas que ensinei antes de subir para meu Pai. Portanto, todo aquele que se lembrar destas minhas palavras e praticá-las, levantá-lo-ei no último dia. E aí muitos ficaram confusos. Lei de Moisés, lei do Evangelho de Jesus Cristo. E aí ele vai explicar isso dos versículos 5 ao 8. Eis que eu sou aquele que deu a lei e eu sou aquele que fez convênio com meu povo, Israel. Portanto, a lei se cumpre em mim, porque eu vim para cumprir a lei. Consequentemente, ela tem um fim. Eis que não destruo os profetas, porque todos os que não se cumpriram em mim, em verdade vos digo, serão todos cumpridos. E porque vos disse que as coisas antigas passaram, não anulo o que foi dito a respeito das coisas que estão para vir. Pois eis que o convênio que fiz com meu povo ainda não se cumpriu completamente, mas a lei que foi dada a Moisés tem o seu termo em mim. Então ele vai frisar novamente que cumpriu a lei. Ele deu e ele cumpriu a lei. O convênio não cumprido que é mencionado no versículo 8 é o convênio abraâmico, que havia sido dado também a Adão desde o começo do mundo. Ainda estamos vivendo isso, vivendo esse convênio, e assim, esse convênio ainda não foi cumprido. A lei de Moisés foi cumprida nele, mas o convênio continua até o seu cumprimento total futuramente. No versículo 9, eis que eu sou a lei e a luz. Confiai em mim e perseverai até o fim, e vivereis. Porque aquele que perseverar até o fim, darei vida eterna. E ele diz como esse convênio futuro está se cumprindo e vai se cumprir. Tá? É aí no versículo 9, confiai em mim, perseverai até o fim e vivereis. Eu vou dar a vida eterna para esse que perseverar até o fim. A palavra convênio, ou as suas palavras relativas, aparece 13 vezes em 1º e 2º Nef.
aparece 25 vezes em alma. Nos livros de Mormon Moroni aparece 10 vezes. E aqui, em terceiro Nef, a palavra convênio e seus correlatos aparece 39 vezes. Talvez então a gente possa chamar do sermão do convênio. E aí vai haver uma mudança novamente na audiência aqui no versículo 11. E então aconteceu que depois de haver proferido essas palavras, Jesus disse aos 12 que escolhera. Ele vai falar sobre outras ovelhas para aqueles 12. No versículo 17, ele diz que tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também devo conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então há ainda outras ovelhas perdidas que não são o povo das Américas. Talvez ele se referisse ao povo do Japão, não sei. Talvez ao povo da Austrália, não sei. Mas ele ainda frisa que tem mais outras ovelhas perdidas. E é nessa toada de ovelha perdida que vai começar o capítulo 16, sendo falado ainda aos 12 discípulos. E aí no versículo 4, ele já começa dando uma ordem, a ordem de manter registros. E diz o seguinte, terceiro Nef 16:4. E ordeno-vos que escrevais estas palavras, depois que eu me for, a fim de que, se meu povo em Jerusalém, aqueles que me viram e estiveram comigo durante meu ministério, não pedir ao Pai em meu nome para saber a respeito de vós por meio do Espírito Santo, como também a respeito das outras tribos das quais nada sabem, que essas palavras que ireis escrever sejam preservadas e transmitidas aos gentios, para que por meio da plenitude dos gentios, o restante da posteridade deles, que será espalhada sobre a face da terra por causa de sua incredulidade, possa ser reunida, ou seja, venha a conhecer-me, a mim, seu Redentor. Então ele ordena que se tenha registros e nós somos uma igreja que mantém registros. Foi o primeiro mandamento dado à igreja em Doutrina e Convênios 22. E para que manter tantos registros? É para o nosso, ou seja, dos gentios, benefício, para benefício de nós. E Mormon vai citar isso na página título do livro de Mormon. Ele diz que essas palavras que ireis escrever sejam preservadas e transmitidas aos gentios. Então é para nosso proveito que o Senhor diz, vocês têm que manter registros. No final já aí do capítulo 16 de terceiro Nef, versículos 17 a 20, é uma citação de Isaías 52. Ele diz o seguinte, e então serão cumpridas as palavras do profeta Isaías que dizem, tuas sentinelas alçarão a voz, juntamente cantarão, porque verão olho a olho quando o Senhor fizer com que Sião volte. Exultai e juntamente cantai, lugares desolados de Jerusalém. Porque o Senhor consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de Deus. Os registros mantidos, eles mostram como o Senhor desnudou seu braço diante de todas as nações. Eles nos mostram a salvação de Deus através desses registros mantidos. Abinadi cita essa escritura aos sacerdotes do rei Noé em Mosias, capítulo 15. E agora Jesus vai fazer uma pausa. Talvez ele tenha percebido que ele deixou muita coisa para eles digerirem, deu muita coisa para eles pensarem a respeito. Mas o povo queria mais. Então, eu espero que todos nós queiramos mais do Salvador em nossas vidas, enquanto ponderamos estas palavras de vida eterna. E nos vemos no próximo encontro para falar justamente desse mais que o Salvador deu a eles.